O chamado ineficaz e a seriedade dos cânones de Dort. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu vou avaliar um dos aspectos da teologia sistemática escrita por Franklin Ferreira e Alan Miat, que é uma teologia sistemática bastante importante no contexto da teologia brasileira, muito interessante, apesar de eu encontrar inúmeros equívocos dentro desta teologia sistemática. Ela tem os seus méritos, tem algumas qualidades e etc. Eu gostaria hoje de refletir com vocês a respeito do estudo sistemático, a respeito do tópico o chamado eficaz, que está na parte 6 da teologia sistemática, que trata da doutrina da pessoa e do Espírito Santo, da pessoa e obra do Espírito Santo, e fala ali do início da vida cristã. Esta ideia que para você se tornar cristão, Deus precisa te chamar para isso, ok? Você não pode se tornar cristão sozinho por si mesmo, a despeito de qualquer influência da parte de Deus. Deus tem que te chamar, você tem que receber o chamado e etc. E aí que existem algumas discussões a respeito deste assunto, tá bem? Então, o assunto está aqui na página 805, 806 e 807, e eu pretendo ler com vocês aqui as considerações dos nossos teólogos calvinistas e apontar algumas questões importantes para vocês, ok? Então se diz assim, o chamado eficaz. No passado, os teólogos consideraram a doutrina do chamado juntamente com a doutrina da regeneração. Mas nesta apresentação sistemática, iremos distinguir entre o chamado eficaz e a regeneração. Ok. Como vimos no capítulo 18, as três pessoas da Trindade agem em conjunto para a salvação dos pecadores. O Pai escolheu aqueles que iriam ser salvos e deu-os ao Filho para serem o seu povo. O Filho veio ao mundo e assegurou a redenção desse povo. Completando a eleição e a redenção, o Espírito Santo opera de forma renovadora, aplicando os benefícios da obediência e da morte de Cristo ao povo eleito. Agora que coisa interessante, né? Aqui os teólogos calvinistas dizem que o Espírito Santo completa a eleição e a redenção. A redenção não estava completa na cruz? Precisaria do Espírito Santo aplicar os benefícios da obediência e morte de Cristo ao povo eleito, e isso é descrito como redenção? Então a redenção não está feita na cruz, ela está feita, ela está completada porque ela é incompleta na cruz, quando o Espírito Santo faz tais e tais coisas. É isso mesmo, produção? Olha, interessante isso aqui, hein? Acho que algumas das críticas que nós, adventistas, recebemos da parte de calvinistas têm a ver com esse tipo de coisa, né? E eu acho que os teólogos calvinistas parecem que estão caindo em heresias do tipo da heresia adventista, conforme eles mesmos pregam por aí, né? Interessante. Aí ele continua para o âmago daquilo que a gente vai discutir. A doutrina do chamado eficaz é a afirmação de que o Espírito Santo age de forma invencível ao trazer a salvação àqueles pecadores que ele chama para Cristo. Então assim, se o Espírito Santo chamar, o chamado vai ser eficaz e vai ser invencível e vai ser salvo. Entretanto, a gente tem que trabalhar algumas questões a respeito do chamado que não é eficaz, que não é efetivo, que aparentemente então não é feito pelo Espírito Santo, é feito por quem então, né? E etc e tal, porque nem todo mundo que é chamado é salvo. E aí a gente vai trabalhar um pouco algumas questões em relação a isso. Vamos continuar a leitura do nosso estudo sistemático aqui. Berkhoff nota que a vocação externa e a interna são essencialmente uma só. Todavia, podem e devem ser distinguidas cuidadosamente. É uma coisa só, mas você tem que ter muito cuidado ao distinguir uma coisa da outra, que é uma coisa só. Faz sentido para você? Então vamos lá. O chamado externo é realizado mediante a pregação do Evangelho, que consiste na oferta da salvação em Cristo aos pecadores, para que os pecadores recebam a Cristo pela fé, obtendo o perdão dos pecados e a vida eterna. Este chamado externo é o convite a todos os homens para que recebam a salvação. No próprio Evangelho é prometida a redenção a todos os que se arrependerem e crerem.
Como os cânones de Dort afirmam, a promessa do Evangelho é que todo aquele que crer no Filho crucificado não pereça, mas tenha vida eterna. Esta promessa deve ser anunciada e proclamada sem discriminação a todos os povos e a todos os homens, aos quais Deus, em seu bom propósito, envia o Evangelho com a ordem de que se arrependam e creiam. Opa, a coisa está começando a ficar bonita aqui. Então, existem aqui inúmeras autoridades humanas, né? É o tal do Berkhof, são os cânones de Dort, que afirmam algumas coisas importantes. Que existe um chamado externo que é feito mediante a pregação do Evangelho, para que as pessoas se arrependam e creiam e recebam a Cristo pela fé, e etc. Então você oferece a salvação. Beleza. E esse oferecimento da salvação deve ser feito a todos os povos e a todos os homens. Será que nesse caso quer dizer um oferecimento universal da salvação? Ou esses todos os povos e todos os homens são assim dentro daquele argumento ridículo que os calvinistas usam, todos sem distinção ou todos sem exceção? Não fica muito claro aqui, mas caso seja todos sem exceção, então todos os povos sem nenhuma exceção devem ouvir o Evangelho e todos os homens sem nenhuma exceção devem ouvir o Evangelho para que se arrependam e creiam. E Deus manda a gente pregar isso aí para todo mundo e tal, etc. Aí continua aqui a argumentação calvinista. Os elementos deste chamado externo são: 1. A apresentação da verdade do Evangelho, segundo Atos 20, verso 28. Olha, é bíblico o negócio, hein? 2. Um convite para que o pecador creia em Cristo e se arrependa dos seus pecados. Efésios 3, Ezequiel 33, Marcos 1, João 6, 2 Coríntios 5. Tá? E 3. Uma promessa de perdão e salvação. João 3, 16 a 18, verso 36, verso 5 a 24, verso 40 e etc. Aí os nossos teólogos queridos falam assim: sobre a seriedade deste chamado, os cânones de Dort dizem: tantos quantos são chamados pelo Evangelho o são seriamente. Porque Deus revela séria e sinceramente em sua palavra o que lhe agrada, a saber, que aqueles que são chamados, que venham a Ele. Ele também seriamente promete descanso para a alma e vida eterna a todos os que a Ele vierem e crerem. Opa! Deus é muito sério. Aqui as ideias calvinistas são colocadas de tal forma como se fossem bíblicas. Então, devemos apresentar o Evangelho, aí texto bíblico. Devemos oferecer o convite para que o pecador creia, texto bíblico. Olha, existe a promessa do perdão e da salvação, texto bíblico. Então, tem um monte de texto bíblico aqui, e supostamente, no meio disso tudo aqui, os cânones de Dort, reconhecendo aí a palavra de Deus, diz que este chamado externo, ele é sério, muito sério. Por quê? Porque Deus declara na palavra o que agrada a Ele. Ele chama todo mundo porque Ele quer todo mundo lá para a vida eterna e tal. Todo mundo que vier vai ser salvo. Deus chama todo mundo e Ele quer que todo mundo venha, né? Porque Deus faz as coisas de forma séria e sincera. É o chamado externo. Então, se o chamado externo deve ser universal, então o desejo de Deus que todos venham à salvação deve ser universal. De outra forma, se o desejo de Deus não é salvar todas as pessoas e todos os povos, se torna, de alguma maneira, vamos pensar assim, insincera a oferta de salvação universal, ou mesmo Deus nem deseja o oferecimento da salvação em termos universais, ok? Deus só deseja a salvação daquele a quem Ele chama, e todo mundo que Ele chama, Ele deseja a salvação. Aí faz sentido. Agora, se tem alguém que não é chamado, ou se tem alguém que é chamado, mas Deus não deseja a salvação desta pessoa, toda esta argumentação calvinista cai por terra, e aí a gente continua a leitura. E os nossos amigos teólogos dizem assim: devemos notar que esse chamado externo não trará os pecadores a Cristo, porque estes, por natureza, são mortos em pecado e escravos do seu poder.
O pecador é incapaz de abandonar os seus pecados e voltar a Cristo para receber graça. Consequentemente, o pecador não responderá ao chamado externo do Evangelho, para que se arrependa e creia. Como Stille e Thomas afirmam, nenhuma quantidade de ameaças ou promessas externas fará um pecador cego, surdo, morto e rebelde se curvar perante Cristo como Senhor e confiar somente nele para a salvação. Como já vimos, responder com fé e arrependimento ao Evangelho é algo contrário à natureza dos pecadores. Ok. Então Deus vai fazer um chamado externo. Mas esse chamado externo é o que eu chamo do chamado ineficaz. Deus chama, mas não capacita a pessoa chamada a receber tal chamado. Então, que sinceridade há num chamado que uma pessoa não pode responder? Vamos pensar que eu tenha feito uma ligação para você e tenha configurado o seu telefone para ser incapaz de receber a minha ligação. Olha, eu sou muito sincero em fazer essa ligação para você, mas eu sei que você é incapaz de atendê-la. Como é que você trabalharia alguém que fizesse alguma coisa nesses termos? Então, o chamado externo é universal, mas ele não traz ninguém a Cristo. Não capacita ninguém a crer no Evangelho. Ponto. Acabou. E assim, cheio de autoridades humanas, né? Como Stille e Thomas dizem, não é Bíblia, né? É o Stille e o Thomas quem dizem, né? Mas ok, aí os nossos amigos calvinistas continuam tentando explicar esse absurdo todo aqui, dizendo assim, como é que resolve então quem vai ser salvo de verdade? Então, o chamado externo é para todo mundo. E a salvação, onde é que ela acontece? Porque ela não acontece no chamado externo. Você ouve o Evangelho não significa nada para você, porque te falta alguma coisa. O que é que te falta? E os nossos calvinistas explicam. Para trazer os eleitos à salvação e resolver esse problema que eu estou falando aqui, o Espírito Santo estende-lhes um chamado especial, interno, junto com a pregação do Evangelho, o chamado externo. A aplicação da redenção inicia-se com a convocação soberana e eficaz, pela qual o povo de Deus é introduzido na comunhão de Cristo, na união com Ele, para que possam ser participantes de toda a graça e virtude que residem nele como Redentor, Salvador e Senhor. Este chamado é realizado pela palavra de Deus, aplicada salvadoramente ao eleito pela ação do Espírito Santo. Através desse chamado eficaz, o Espírito Santo realiza uma obra graciosa no pecador, trazendo-o eficazmente a Cristo em fé e arrependimento. A mudança interna operada no pecador eleito o capacita a entender e crer na verdade do Evangelho. Parabéns a todos os envolvidos. Então veja só. Já que o chamado externo é feito para todo mundo e não resolve o problema de ninguém, para que o problema seja resolvido na vida daqueles que Deus realmente quer salvar, porque aos outros Deus não quer salvar, então o Espírito Santo agora faz um chamado especial. Então o chamado da palavra não é o chamado do Espírito Santo, tá? Então quando a palavra é proclamada, não há nenhuma presença do Espírito Santo de uma forma geral e restrita. O Espírito Santo só é presente na vida de quem Deus quer salvar no meio da pregação do Evangelho. Então você está pregando o Evangelho numa igreja calvinista com 1000 membros. Deus quer salvar daqueles 1000 membros, 200 membros. Com esses 200 membros, o Espírito Santo está presente. Com os outros 800, vai todo mundo para o inferno porque não são eleitos, segundo, né, esse tipo de compreensão aqui. Então aqui é engraçado, assim, essa linguagem toda pomposa e aparentemente piedosa. Olha, o Espírito Santo traz de forma eficaz e a virtude, a redenção. E a redenção é aplicada salvadoramente pela ação do Espírito Santo. A redenção não é realizada na cruz, viu, pessoal? A redenção, ela é realizada no chamado de Deus, que é aplicado pelo Espírito Santo ao eleito. Então a redenção é coisa do Espírito Santo, muito depois da cruz, inclusive, né? Estamos tendo redenção até hoje. Aquele negócio do estar consumado lá, inclusive, a gente pode questionar, ou não podemos questionar. É interessante, né? Quando é para criar espantalhos sobre a fé adventista, a gente pode questionar esse tipo de coisa. Quando não,
aí o calvinista passa por cima desse tipo de coisa, né? A redenção acontece na prática pela obra do Espírito Santo, não pela obra da cruz. Como é que funciona isso? O Franklin Ferreira, o Alan Miatti poderiam até, inclusive, nos esclarecer tais questões. Aí no meio dessa palhaçada toda aqui, os cânones de Dort afirmam, e as autoridades são todas sempre essas, né? É o Steele, é o Thomas, é o cânone de Dort, é o Berkhoff, sempre são os seres humanos, né? As autoridades desse negócio aqui. Então os cânones de Dort afirmam: Deus realiza seu bom propósito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão e etc. e tal. E aí ele vai explicando como que Deus faz isso. Eu não vou ler essa citação inteira para a gente economizar espaço no nosso vídeo. Aí, para a conclusão, mais 2 parágrafos, os nossos amigos teólogos dizem assim: o Espírito renova a vontade do pecador nesse processo, de forma que o pecador recebe voluntariamente a Cristo. Pelo fato de receber uma nova natureza que o habilita a contemplar a beleza da obra de Cristo, de Deus em Cristo, e porque sua mente é iluminada de forma a capacitá-lo a crer, o pecador renovado volta-se para Cristo livremente, como seu Salvador. Como Murray disse, mais uma autoridade humana, né? A soberania e eficácia da vocação não anulam a responsabilidade humana. E tal, e etc. Antes fundamentam e confirmam esta responsabilidade. Assim, o pecador que antes estava morto é atraído a Cristo pelo chamado eficaz do Espírito, o qual o regenera e gera nele a fé e o arrependimento. É engraçado assim que os calvinistas acham muito bonita esta forma de colocar a questão da salvação. E a primazia do Espírito Santo, a primazia da graça, a primazia da eficácia da obra de Deus e tal. E eles tentam dizer que Deus não força o salvo a ser salvo. Já que Deus ilumina ele, já que Deus liberta ele para que ele seja capaz de crer, então todo mundo que é capaz de crer, vem a crer. Olha que bonito. E vem a crer livremente, pela obra do Espírito Santo e etc e tal. O engraçado é que se as coisas são assim, a única razão pela qual nem todos vêm a crer é porque o Espírito Santo não faz estas mesmas coisas por todas as pessoas. E assim, por que um salvo, outro não é? Porque a um Deus quer salvar, a um o Espírito Santo liberta para crer, aos outros não. Deus não quer salvar e o Espírito Santo não age na vida desses outros para que eles sejam capazes de crer e venham a crer muito livremente. Não tem nenhuma coerção aqui, né, pessoal? É isso mesmo, produção? E o último parágrafo desta sessão: embora o chamado externo do Evangelho possa ser rejeitado, o que ocorre frequentemente, o chamado interno e especial do Espírito nunca deixa de produzir a conversão naqueles em quem é realizado. Esse chamado especial não é feito a todos os pecadores, mas somente aos eleitos. Que bonito, pessoal! O Espírito não depende da ajuda ou cooperação dos pecadores para ter sucesso em sua obra de trazê-los a Cristo. A graça que o Espírito Santo estende aos eleitos os traz eficazmente à fé em Cristo. E esse chamado interno do Espírito para salvar pecadores é eficaz, invencível e irresistível. Ou seja, o Espírito Santo não depende de ninguém. Que legal, bacana. Então ele só não salva todo mundo porque ele não quer salvar todo mundo. E a quem ele salva é salvo de verdade. Agora, o chamado externo do Evangelho é rejeitado e pode ser rejeitado e é frequentemente rejeitado. Por quê? Porque não é um chamado sério e sincero da parte de quem prega o Evangelho. Não usado pelo Espírito Santo, porque se fosse usado pelo Espírito Santo, todo mundo creria, todo mundo se arrependeria, todo mundo se salvaria. Mas tem um monte de gente aí pregando o Evangelho sem o Espírito Santo, ou pelo menos sem a atuação do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo atuar, daí vai ter a salvação. Mas como o Evangelho é pregado frequentemente em contextos onde não há salvação, não existe nenhuma comunhão intrínseca entre Evangelho e Espírito Santo, ok? Só existe uma comunhão intrínseca entre o Evangelho e o Espírito Santo se o Evangelho em questão esteja pregado a eleitos em questão. Então, onde o Evangelho é pregado aos eleitos, existe o Espírito Santo. Onde o Evangelho não é pregado aos eleitos, não existe obra do Espírito Santo. Existe uma desassociação entre Evangelho e Espírito Santo. Olha que bonita a doutrina calvinista, né? E Deus chama todo mundo, mas chama de uma forma ineficaz. E agora, isso faz a gente pensar sobre a seriedade do Sínodo de Dort.
certo? Porque veja, o Sínodo de Dort afirma que aqueles que recebem o chamado externo são chamados seriamente, porque Deus se revela séria e sinceramente na sua palavra, e ele quer que todo mundo seja chamado nos termos da pregação do Evangelho. Mas aquele chamado do Espírito Santo eficaz, Deus não quer oferecer a todo mundo. Vamos repetir as palavras dos nossos teólogos calvinistas. O chamado especial não é feito a todos os pecadores, mas só aos eleitos. Ou seja, o chamado externo a todos não é igual ao chamado interno, que é somente a alguns. Então, o chamado ao externo, que alcança estes outros a quem Deus não quer salvar de forma eficaz pela obra do Espírito Santo, não pode ser chamado de um chamado sério, verdadeiro, sincero e honesto. Agora, eu vou acusar Deus de não ser sério, sincero, honesto e verdadeiro? Não. Eu vou acusar o calvinismo. O calvinismo, com esse entendimento puramente humano, não tem nada de sola escritura aqui. Inclusive, procure essas afirmações de Murray, de Thomas e Steele, de Berkhoff, lá na Palavra de Deus. Você não vai encontrar. Ah, mas com base na minha hermenêutica e exegese, com base nesse texto da Bíblia, eu concluo aquilo. Bom, isso é verdade. Os calvinistas usam a Bíblia para tentar corroborar esse tipo de visão. Mas, de qualquer forma, os entendimentos deles não estão descritos na Bíblia nos termos deles. Então, todos esses raciocínios indutivos e dedutivos e filosóficos e etc. são puramente humanos, não fazem parte da tradição cristã em termos da escritura, da sola escritura, muito menos e etc. De maneira que o que eu vou acusar aqui não é Deus de ser um hipócrita, apesar de que, se o calvinista estivesse correto, Deus de fato seria um hipócrita. Mas o que eu vou acusar aqui é simplesmente que esse entendimento humano da obra da teologia sistemática dos calvinistas é esse sim um entendimento hipócrita e absolutamente incorreto, que no final das contas coloca sobre o caráter de Deus hipocrisia, falsidade, mentira. E não adianta dizer o contrário, não, Deus é muito sério, Deus quer aí que todo mundo venha para a salvação. Ele só não dá o Espírito Santo que conduziria todo mundo para a salvação, né? Que bonito, né? Deus quer dar R$1 para todo mundo, ele avisa. Aí vem um, toma o seu R$1, vem outro, não, esse eu não quero dar R$1. Ah, mas você não tinha dito que queria? Não. Próximo, esse eu quero, não, esse outro eu não quero. Ele diz que ele quer fazer uma coisa que ele não faz na prática. Se Deus fosse assim, Deus seria de fato um hipócrita. Graças a Deus, portanto, o Senhor, nosso Deus, não é o Deus do calvinismo.